A vida nos campos e as festas de colheita. Antes dos templos dourados de Salomão, antes das muralhas de Jerusalém, o lugar mais sagrado era o campo. O campo onde a terra gemia, onde a chuva era a oração respondida, onde cada semente carregava promessas e cada colheita virava adoração. O povo hebreu não apenas plantava para comer, eles plantavam para oferecer. A lavoura era o altar, o fruto era sacrifício, e a primeira parte de tudo pertencia a Deus. Eles não viam a terra apenas como solo, era território santo, prometido, dado por Deus a um povo que havia vagado 40 anos pelo deserto. E agora, deveriam transformar a terra bruta em celebração. A agricultura em Canaã não era comum. Ela obedecia ao céu, ao tempo, ao calendário lunar e à fé. Durante o ano, 3 grandes festas reuniam toda a nação, e todas elas giravam em torno da colheita. A festa dos pães asmos, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos. Eram muito mais que celebrações. Eram lembretes. Enquanto colhiam o trigo, eles lembravam do Egito, do deserto, da fome, do pão sem fermento, e de um Deus que sustentou com o mínimo e depois entregou a abundância. Enquanto colhiam os primeiros frutos, eles paravam tudo e levavam o melhor a Deus. Não com pressa, não com barganha, mas com gratidão. Subiam a Jerusalém com cestos nos ombros, com danças, com instrumentos, com vozes altas e com corações cheios. Mais do que colheita, era reconciliação. Deus havia mandado a chuva, a terra havia respondido, e agora o povo respondia com louvor. A cada estação, a terra exigia algo e ensinava algo. No outono vinham as primeiras chuvas. O solo endurecido era amolecido pelas águas de Deus. Era tempo de preparar a terra, de quebrar o chão e o orgulho, porque quem planta precisa se curvar. E então vinham as primeiras sementes, lançadas com mãos humanas, mas com olhos voltados ao céu. O agricultor hebreu sabia, nem todo grão brotava, nem todo esforço era recompensado no tempo dele, mas mesmo assim, ele plantava e confiava. O inverno trazia o silêncio, meses inteiros sem ver brotos. A terra parecia morta, mas debaixo da superfície, Deus agia em silêncio. A fé dos campos era silenciosa. Era a fé de quem cuida do invisível, de quem molha o que ainda não nasceu, de quem espera mesmo sem ver nada. E então vinha a primavera, o tempo da resposta. Brotações surgiam, as vinhas se enroscavam, o trigo começava a dourar. E antes que a colheita fosse tocada, o povo parava, não para colher, mas para agradecer. Era o tempo da festa das primícias. Eles levavam os primeiros feixes a Deus. Não o que sobrava, não o que não fazia falta, mas o primeiro, o mais fresco, o melhor. Porque sabiam, se Deus recebeu o primeiro, o restante estaria seguro. Essa oferta era levada até o templo. Os sacerdotes a apresentavam, e todos celebravam juntos. Cânticos ecoavam pelas montanhas. Tamborins, saltérios, multidões subindo com palmas nas mãos e louvor na boca. A terra havia respondido. Deus havia sido fiel, e o povo era grato. Meses depois, vinha a festa das semanas, conhecida como Shavuot. 7 semanas após a Páscoa, o povo novamente levava ofertas. Mas dessa vez levavam pães. Pães feitos com o novo trigo. Símbolos da provisão. Pães com fermento. Porque agora era tempo de plenitude. Era também o tempo da lei. Porque foi neste período, segundo a tradição, que Moisés recebeu os mandamentos no Sinai. Cada colheita era conectada a um ato de Deus. Cada fruto a um livramento. Cada estação a uma memória. Nada era apenas físico. Tudo era espiritual. E então, no final do ano agrícola, vinha a mais intensa de todas. A festa dos tabernáculos, Sucó. Por 7 dias o povo deixava suas casas e morava em tendas feitas de ramos e folhas. Por quê? Porque Deus queria que eles nunca se esquecessem. Que um dia eles não tiveram casa. Que um dia viveram no deserto. E mesmo assim, não lhes faltou nada.
Durante essa festa, Jerusalém se enchia de alegria. Famílias inteiras nas ruas, altares adornados, pessoas dormindo sob as estrelas. E no último dia, o mais solene, o sumo sacerdote descia até o tanque de Siloé, retirava a água e a derramava no altar, clamando por chuvas futuras. Era a oração pelo próximo ciclo, a entrega do futuro nas mãos de Deus. Eles haviam comido, celebrado e agora confiavam de novo, porque sabiam, a vida com Deus era feita de ciclos, de estações, de obediência, de memória, nas plantações, nos cânticos, nas ofertas. A fé era visível. Eles não separavam fé e trabalho, fé e alimento, fé e festa. Tudo era sagrado, tudo era resposta, tudo era comunhão. Mesmo nos anos de seca, mesmo quando a praga consumia os campos, eles subiam. Mesmo sem cestas cheias, eles levavam o coração cheio, porque entendiam, a verdadeira colheita é a confiança. Por isso Jesus falou tanto sobre sementes, sobre solos, sobre o semeador, porque o campo é a escola do reino, e quem entende a fé do campo, entende o tempo de Deus. Hoje, vivemos longe dos campos, mas a alma ainda planta, ainda espera, ainda clama por chuva, e a promessa é a mesma. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.